Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem. Espero que as aulas estejam claras para vocês. Vão mandando as suas dúvidas, vão mandando coisas que a gente pode estar melhorando aqui, tá? Estou super aberta, disponível para a gente conversando. Fiquem à vontade, tá? Então, vamos entender o que a gente está fazendo aqui nessa aula de hoje, tá? Nós finalizamos ali um conteúdo no final da última aula sobre os olhos, que eu falei da vitalidade para vocês. Eu falei também da coloração dos olhos, né? Que cada parte do olho ali vermelho significa, no canto pode significar calor de coração, e que isso pode trazer para a gente um sinal diagnóstico. Ou seja, nós estamos inicialmente dentro dos 4 métodos de diagnóstico, nós estamos no primeiro, que é a observação. Então, nós iniciamos ali a observação dos olhos, que eu falei da vitalidade, se a gente pode perceber um vazio de Shen, um Shen forte, um falso Shen, e como isso a gente avalia dentro de um prognóstico de uma doença, se teremos um bom prognóstico, se vai ser mais difícil o tratamento, o diagnóstico através da observação da vitalidade dos olhos dessa pessoa, tá? Então, tudo isso a gente consegue captar através ali do primeiro momento que você está com o seu paciente. Lógico que é um treino, a gente inicialmente perde muitos detalhes ali daquela pessoa, mas com o tempo você vai ficando tarimbado que você já vai recolhendo várias questões daquela pessoa que você está tratando só numa batida de olho. Você já vai perceber o grau de vitalidade dessa pessoa, o quanto que essa pessoa realmente está mais num processo de excesso, mais num processo de deficiência que precisa ser harmonizado dela. Então, a gente fechou ali com os olhos e hoje nós vamos iniciar, então, em cabelos, tá? Então, vamos colocar aqui na nossa aula de cabelos, dando continuidade, portanto, vamos dar continuidade ao processo de observação, certo? Vou colocar aqui. Ótimo. Então, gente, olha só, cabelo, basicamente, o que a gente precisa ter entendimento, né? Assim, o básico. Que ele é, sim, a manifestação ali do nosso pulmão, da energia do pulmão também, né? Lembra? Peles, o pelo, pele, também é a manifestação do pulmão. No entanto, o cabelo viçoso, o cabelo assim bonito, também tem uma relação com a nutrição de Shui e Qi dessa pessoa. Então, é o Shui e o Qi que vai nutrir ali a raiz do cabelo para que tenha um bom crescimento, para que seja um crescimento assim saudável, para que ele tenha força, para que ele não seja quebradiço. A gente também percebe que a essência do rim, a energia do rim também se relaciona ali com a vitalidade do cabelo. Claro, né? O rim, ele é a base da energia yin do yang do nosso corpo. Logo, pessoas que já têm um embranquecimento precoce do cabelo, já jovens, já apresentam cabelo branco, já vai indicando para você que há uma deficiência energética dessa essência do rim da pessoa que precisa ser nutrida, que precisa ser fortalecida para que ela não vá se esvaindo de forma tão precoce como está acontecendo ali na observação dos cabelos mais brancos, certo? Então, a gente observa, de forma geral, a nutrição de Qi e Shui. E aí, nós temos que levar em consideração que, às vezes, a pessoa pode ter um cabelo ralo, às vezes a pessoa pode ter um cabelo quebradiço, um cabelo, assim, que está, de certa forma, mais opaco também, não está tão bom, porque o que acontece? Há um processo químico, por sua vez, ela deve estar utilizando no cabelo, às vezes a tintura, vários processos que podem ser feitos no cabelo que acaba destruindo, danificando ele. Então, temos que levar em consideração que a pessoa que utiliza um processo químico no cabelo não é a situação e a condição real do seu Qi, do seu sangue ali, está nutrindo esse cabelo. Tá? Isso a gente precisa, porque senão a gente vai achar que a pessoa está com deficiência de Shui ali, de essência do rim, e não é bem a situação da coisa, tá? Mas, de forma geral, o que nós podemos estar avaliando, né? Os processos ali. Então, cabelos mais oleosos indicam um sinal de umidade.
E quando eu falo para você dessa umidade, não é a umidade benéfica, não é a umidade que eu estou me referindo ao dinheiro, que são esses líquidos importantes ali de umidificação do nosso corpo, que se umidificam as nossas cartilagens, né? E todo o processo que o nosso corpo precisa para estar vivo, estar funcionante, né? Estou falando dessa umidade patogênica, aquela umidade que, vamos dizer assim, de uma forma visível, que vocês falam, credo, essa é a umidade patogênica. É quando você está num processo ali final de gripe, que você expele aquele catarro bem viçoso, assim, bem coeso, né? Ele tá bem amarelo ali. E aí a gente entende que esse catarro ali que você observou é um processo de umidade e calor. Ou seja, essa umidade, ela faz o que com o nosso corpo? Eu tô falando essa umidade que é a substancial, aquela que você vê, mas você tem a umidade que você não vê no seu corpo, né? Que pode ser de outra forma, a gente tem vários tipos de umidade, várias classificações, mas é a umidade que está relacionada com a deficiência do seu órgão baço ali, que não está transformando, não está transportando os fluidos de forma adequada, portanto, eles estão sendo acumulados, tá? E nesse acúmulo do nosso corpo, a gente acaba gerando essa umidade patogênica que dificulta a circulação de Qi, de Xue, provocando, por sua vez, um cansaço na pessoa, provocando uma falta de apetite, ou seja, ela vai prejudicando N situações do nosso organismo que vai obstruindo a circulação dependendo de onde ela vai sendo localizada. Por exemplo, a gente tem umidade ali nos rins, né, que é a forma de pedra nos rins, que também prejudica ali o bom funcionamento dos rins do nosso corpo, tá? Então, essa umidade que eu tô falando, basicamente, é a umidade patogênica, que pode ser referida a uma deficiência de base, como também pode se referir a uma deficiência de rim, principalmente da energia yang do rim, já que o yang é uma energia de movimento, de ação, ele também tem a função de transformar os fluidos, de transportar os fluidos do nosso corpo, de encaminhar para a bexiga para o formato de urina também ali para ser eliminado. Ou seja, o rim, relacionado à via das águas, também faz o transporte desses líquidos no nosso corpo. E ele deficiente pode acumular. E esse acúmulo de fluidos no corpo pode gerar o que a gente, por exemplo, entende como os edemas ali nas pernas, as pernas inchadas, pode indicar uma deficiência de yang do rim. Então, essa umidade patogênica, ela é uma obstrução energética do corpo, portanto, nós temos uma oleosidade comum nos cabelos, tá? Que é boa, que é benéfica, né? Que traz o brilho pro cabelo, mas se existe uma umidade patogênica, ela pode se tornar excessiva ali no cabelo, deixando os cabelos excessivamente oleosos, tá ok? Cabelos secos, quebradiços e finos, seco, quebradiços e finos, indica uma deficiência ali de nutrição, tá? Que tá gerando essa condição para os cabelos. Então, aqui está escrito deficiência de sangue do fígado ou deficiência de yin do rim. Então, vamos entender esse padrão. Por que gera esse cabelo seco, fino, quebradiço, tá? Bom, a deficiência de yin do rim, a gente pode compreender que quando o yin baixa, quem sobressai ali é o yang, gerando o que a gente conhece de calor falso ou calor vazio, tá? Dependendo do livro que você estuda, tem uma ou outra nomenclatura. E aí, esse calor falso, ele gera o quê? Calor para o nosso corpo, óbvio, né? Então, a gente conhece aquele calor que é respectivo à deficiência de yin do rim, que é o calor na região superior do corpo, que a pessoa pode ter sudorese noturna, que é o calor que dá no tórax, na palma das mãos, nos pés, ou não, só no tórax mesmo, na cabeça. Então, é um calor na região superior, né? Ele pega a cabeça também, certo? E o calor, por sua vez, né, ali no couro cabeludo, ele pode fazer o quê? Uma secura, tá? Dos fluidos, da nutrição que precisa ser realizada para os cabelos. Né, o calor gera secura ao longo do tempo, né? Então a pessoa pode ter sede, olhos secos, e essa secura que impede a boa nutrição dos cabelos, gerando uns cabelos mais secos, mais finos, porque não é bem nutrido, mais quebradiços também, tá? A outra condição que está aqui, que é a deficiência do sangue, do fígado, a gente pode estar compreendendo que deficiência de sangue do fígado, ela se relaciona muito com
vamos entender a função do fígado, né? Para eu estar explicando melhor isso. O fígado armazena o chuê. Logo, ele também faz a distribuição ali do nosso chuê de forma adequada para os outros órgãos. Então, se esse chuê está deficiente no fígado, o que acontece? Há uma deficiência também de nutrição desse chuê para o corpo como um todo, ok? Então, a gente observa isso de uma forma mais clara nas mulheres que têm deficiência de chuê, e esse chuê também é o chuê que vai gerar ali o sangue que a mulher vai menstruar no seu ciclo. Logo, se é uma deficiência de chuê do fígado, a menstruação tende a ser mais escassa, o período menstrual tende a ser mais curto, tá? Sinalizando isso pra gente. As laterais da língua, por exemplo, podem estar mais pálidas, tá? Ou alaranjadas, que indicam a deficiência de sangue do fígado, tá? Então, gente, é importante entender que se sangue está deficiente, há uma deficiência de sangue nutritivo ali para o nosso couro cabeludo, para a raiz dos cabelos, para o cabelo como um todo, logo gera esse padrão também de cabelos mais secos, quebradiços e finos. Então a gente compreende que se o cabelo está nessa condição, isso não é por uma questão de produto químico, então ou o sangue ele está fraco, deficiente, né? Pode ser a energia vital também, o ti vital dessa pessoa como um todo tá mais fraco, e quando a gente fala de ti vital, aí a gente envolve órgãos, né, importantes, né, nessa formação e função de manutenção de ti vital, por exemplo, o nosso rim, o nosso baço ali, tá? O nosso coração e o fígado, ele está mais relacionado com o armazenamento desse sangue, tá ok? Na alopécia, já, a gente entende que a alopécia, ela tem N causas, né? Ela pode ser por questões ali de estresse emocional que essa pessoa esteja passando. Essa alopécia, ela pode também ser característica de uma questão de cicatriz que a pessoa fez ali no couro cabeludo e não cresceu mais cabelo na região. Essa alopecia também pode ser por uma carência de vitaminas, né, no corpo da pessoa, que não tá faltando essa carência ali de vitaminas, pode ser por uma questão hormonal, nas mulheres, por exemplo, de testosterona, pode estar deficiente, tá gerando uma queda maior de cabelos, pode ser por questão da tireoide também, tá? Pode estar gerando isso. Então, como é que a gente vai identificar na medicina chinesa? Para a gente, o que importa é compreender por que essa alopecia está acontecendo dentro da visão da medicina chinesa. Mas aqui está escrito calor no sangue e estagnação de sangue, são os dois principais. A gente não vai conseguir olhar para a região que tem alopecia no corpo dessa pessoa e falar assim, ah, sim, ela tem calor no sangue. Ou, ah, realmente, tem uma estagnação de sangue ali no couro cabeludo dessa pessoa que está gerando essa alopecia. Não é possível de identificar de forma visível essa questão, mas a gente vai juntar ali o conjunto da obra de todos os sintomas dessa pessoa, a anamnese dela, da língua, do pulso, e vai compreender qual que é o padrão que está predominando nessa pessoa, gerando o calor no sangue, por exemplo, ou a estagnação de sangue, tá? Então, gente, olha só, por exemplo, vamos pegar uma situação ali de calor no sangue. Tá, o que pode gerar calor no sangue na pessoa? Então, vamos entender. Vamos dizer que a pessoa está passando por um período ali de estresse emocional importante na sua vida, e aí ela começou a ter a queda de cabelo acentuada, as regiões ali da cabeça começaram a ficar com falhas de cabelo, devido a esse estresse emocional. E aí você, na sua investigação, você vai entendendo que é uma pessoa que tem uma característica de ser mais irritadiça, ela apresenta picos ali de raiva mesmo, tá tendo problemas com sono, tá tendo insônia, memória tá um pouco prejudicada. Aí você vai avaliando mais a fundo essa pessoa, você vai percebendo que a língua dela, nas laterais estão vermelhas, a ponta está vermelha, ou seja, vai percebendo que o pulso dela está em corda, ali na posição do fígado, na posição de coração o pulso está rápido. Enfim, você vai pegando ali tal as queixas dela, então você vai identificando que está ocorrendo um calor no fígado dessa pessoa, ou seja, ascensão de yang do fígado, tá ok?
Essa ascensão de yang do fígado está gerando um calor mesmo no corpo dessa pessoa. Esse calor do corpo dessa pessoa está atingindo o nível do sangue mesmo, do chuê dela, tá? Esse calor, quando acende o yang do fígado, ele pode ali, quando ele acende o fogo, pode ir queimando quem está em primeiro lugar ali, quem for mais fraco vai queimar. Vamos dizer assim que começa a atingir o coração. A ascensão do yang do fígado começa a também gerar não só calor no fígado, como um calor no coração. E a gente sabe que quem reside no coração é nosso Shen. Bom, se o Shen dessa pessoa for atingido por esse calor, ele fica o quê? Agitado. Então a pessoa não consegue dormir direito, a pessoa começa a ter a mente mais perturbada mesmo, excesso de pensamentos, a pessoa não consegue focar direito, a capacidade dela de ficar centrada, de discernimento, pode ficar um pouco prejudicada, ela pode ser uma pessoa mais verborrágica, né? O calor dá essa manifestação de falar, tá? Então, gente, olha só quantas outras coisas a gente precisa estar observando nessa pessoa, né? Para chegar nessa condição que a alopecia dela é um estresse emocional gerando calor no fígado que está gerando calor no coração, tá? E isso está se manifestando com calor no sangue também. E aí, qual é o tratamento? Bom, o tratamento dessa pessoa basicamente vai ser sistêmico mesmo. Bom, observada a raiz do problema, vai ser o quê? F2 para tirar ponto ali, é um ponto fogo de fígado para tirar o calor do fígado, estômago 44 que ajuda a tirar calor superior da cabeça, pode ser um R2 também que ajuda a tirar calor, pode ser um R6 para nutrir o yin do corpo, já que tá com calor, a gente aumenta a energia yin também para equilibrar. Um C7 para tirar o calor. Você vai colocar pontos ali que acabam acalmando essa pessoa. Pode fazer o triângulo do Buda, que é o P9, pericárdio 6 com C7. Ou seja, é uma condição que você vai ter que trabalhar. Nesse caso da alopecia, você vai harmonizar o emocional dela e, ao mesmo tempo, você vai ter que resolver esse calor, abaixar esse calor que está em excesso, tá? Através do ponto de fígado, coração ali, baixando o calor, e vai tratar localmente. Como? Pontos locais, por exemplo, se for uma região mais frontal aqui, né, que a gente tem, às vezes, muita queda assim nessa região frontal, vai trabalhar ali com o VG24, VG23, o estômago 8, o VB13, tá? E aí essas agulhas, elas são posicionadas de forma oblíqua mesmo, 15 graus ali da pele. Gente, lógico que vocês não vão medir ali 15 graus, né? Eu tô falando 15 graus só para ter uma referência que é bem próximo à pele mesmo, que vocês vão estar colocando. E vai colocar o máximo que der a agulha. Por quê? Colocando a agulha ali, além de você trabalhar os pontos tal específico, mas você também vai fazer a estimulação energética de ti, né? Você vai estar dando um estímulo para o couro cabeludo para que chegue ali para que chegue o movimento do ti que está precisando. Porque lembra que calor no sangue, ele também pode gerar uma falta de nutrição ali na região local da cabeça, né? Porque o calor seca. Seca o quê? Seca os fluidos, seca o sangue também ao longo do tempo, tá? Então, a gente pode entender dessa forma que você pode colocar ali, ou, por exemplo, não é tão na frontal, é mais aqui na região temporal da cabeça, mais atrás. O que você pode fazer? Você pode fazer um círculo mesmo de agulhas, tá? Na região que tá a alopecia, e aí você faz o círculo que é das agulhas e vai estimulando ali também com moxa. Você pode pôr uma moxa, mas não para ficar super quente, não. É um calor agradável, até certo ponto, que esse calor que a pessoa sinta de forma agradável sirva como um estímulo mesmo para a pele, para o couro cabeludo, para tonificar essa região da cabeça, para que movimente o ti ali, para que ajude no crescimento novamente do cabelo, tá? Lógico, gente, que é importante, se a pessoa chegar nessa condição de alopecia, você também falar para ela fazer um acompanhamento médico ali, porque
pode estar associado carências ali nutricionais nessa pessoa, deficiência de selênio, deficiência de B12, deficiência de magnésio, vitamina E também, né? Abacate é ótimo ali para o cabelo, traz vitalidade. Ou seja, pode estar associado a uma carência também nutricional e que, de repente, a pessoa não fala para você na sessão, porque para ela pode ser que ela esteja comendo bem. Mas dentro do que ela acha que come bem, pode estar faltando coisas importantes que estão gerando essa carência para ela, tá? E aí, com o exame de sangue, isso pode ajudar ela a enxergar o que realmente está precisando para o corpo. Outra coisa também, gente, que tem fitoterápicos ali importantes que podem estar envolvidos, né? É lógico que cada caso é um caso, estou falando de forma geral, tendo em vista que essa questão do cabelo está muito associado com uma deficiência de Ti, sangue, essa deficiência nutricional ali, a gente pode usar, por exemplo, o Bazem, que ele ajuda nessa nutrição dos Ti do sangue do nosso corpo. Como também tem um que é específico, que é o Foti, tá? Esse fitoterápico aí, ele está relacionado mesmo com o cabelo, tá? A nutrição ali do cabelo, e assim como a longevidade da pessoa. Ele tem essa relação com a nutrição da energia vital. Tem até uma historinha dele, uma lenda, né? Na verdade, não, vou contar aqui para vocês que era do senhor, que é o senhor... Eu esqueci o nome dele, Rei. Agora, eu esqueci o nome dele, que é nome chinês, que vocês também podem encontrar o Foti com esse nome de chinês, que é o nome desse senhor. Bom, enfim, essa história, ele queria muito, assim, ter uma família e tal, mas só que ele via que ele não conseguia ter filhos, né? Ele percebia a sua esterilidade e tal. E aí, essa frustração de não conseguir ter uma família e tudo mais, ele acabou se entregando para a bebida, e bebia praticamente todos os dias, até que uma manhã ele acabou acordando num local onde que tinha uma videira, assim, que ela tinha uns nós, e eram duas videiras que se entrelaçavam. E aí ele acordou, assim, olhando para cima e viu aquelas duas videiras se entrelaçando como se fosse um casal ali, se beijando. E aquilo deu tipo um estalo na mente dele. E aí ele falou assim, pegou a raiz tal e levou para onde ele morava, para as pessoas, para ver se conheciam essa planta. E aí ninguém conhecia, até que o monge falou assim que era para ele utilizar essa raiz, que ia ajudá-lo muito. E aí ele começou a tomar o chá dessa raiz, tudo mais, tomar, e começou a sentir uma melhora na sua disposição, melhor na sua vitalidade e tudo mais, se sentir melhor, mais disposto, e aí começou a se relacionar com uma viúva e acabou tendo filhos com ela, tá? Isso indicando, então, que até hoje é utilizada essa raiz e muitas vezes ela é cozinhada também, pode ser cozinhada com feijão preto, para ajudar ainda mais no fortalecimento da energia vital das pessoas na longevidade, tá? Então aí, uma indicação de duas fitoterápicos, né? Lógico que a gente cabe a avaliação específica de cada caso, mas o Bazem e o Foti podem sim ser utilizados nessas condições de deficiência energética da pessoa, tá? Vamos lá. Para o próximo, que é... Opa, aqui, cor facial. Então tá. Bom, gente, olha só. Assim como o sangue e o Ti, você observa, né, através dos cabelos, o grau de vitalidade dos cabelos, nutrição dos cabelos, e você também faz essa observação no aspecto facial das pessoas, tá? Gente, não precisa, eu acho que para vocês aí não precisa muito, assim, perceber quando uma pessoa tá cansada. Você olha assim, o rosto da pessoa tá abatida. Nossa, a pessoa tá abatida, gente. Nossa, a pessoa aí tá cansada, olha o rosto dela. Você observa que a pele dela, como todo, a face dela fica mais assim, embotada, fica mais apagada, não tem muito brilho, tá? Você observa ali que fica até mais escurecida, às vezes com olheira, né? Fica, não sei, fica uma coisa mais assim, sem vida mesmo, quando a pessoa tá cansada. Então, é nítido que esse sem vida, o que é? A vitalidade da pessoa que tá baixa.
tá? E é exatamente isso que vocês vão observar no paciente de vocês. Essa vida, essa vitalidade ali na expressão facial das pessoas, né? Na pele das pessoas. Lembrando que então a pele vai ser a nutrição do tiro sangue, assim como os cabelos. Então vamos ler aqui, ó. Quando os 5 órgãos estão esgotados, quando a gente fala 5 órgãos, quais são eles, né? Pulmão, coração, tá? Baço, rim e fígado. A cor da cutis se torna escura e sem lustro. Então, a cor da cutis se torna escura e sem lustro, que a gente conversou. Portanto, a cor da cutis é como a bandeira do espírito e os órgãos são a residência do espírito. Ok. Quando o espírito se vai, os órgãos ficam esgotados e a cor da cutis se torna mais escura e sem lustro. Então, gente, para quem já viu alguém que morreu mesmo, de fato, foi lá no caixão e olhou, aí, como é que né? Lembranças não muito boas, mas como você olha, você vê ali, aquilo não tem vida, né? Você percebe aquela cor, assim, extremamente branca, né? Uma coisa, assim, extremamente cadavérica mesmo, né? Ou seja, quem que se foi nesse momento, nessa expressão sem vitalidade nenhuma, numa pessoa que já faleceu ali no rosto, o espírito se foi. Então, o que que significa? É só para a gente entender que a pele ali, a cor também da pele, não estou falando de cor negra, amarela, vermelha, nem nada disso, estou falando na vitalidade mesmo. O lustro da pele simboliza para gente a vitalidade, não só do tiro sangue, como eu falei, como também do espírito da pessoa, né? Então, a pessoa que chega cheia de vida para você, chega com alegria, ela tem uma vitalidade ali na sua pele também, ela demonstra ali uma vitalidade também com o brilho da sua pele. O seu espírito também se manifesta através da pele, tá? É bem interessante que, na verdade, o corpo da pessoa fala de fato como é que tá o Shen dela, né? A gente não precisa só olhar o coração, a gente não precisa só saber o que ela fala verbalmente através das suas queixas emocionais. A gente consegue fazer esse afiamento da nossa percepção só observando ela através do brilho ali que ela se manifesta nos seus olhos, na sua face como um todo, tá, gente? Então, a gente, de forma geral, o aspecto que todos deveriam ter é um brilho, é uma sedosidade na pele, né? É uma certa... A pele tem que estar um pouco mais corada, né? Indicando a presença do sangue ali que está chegando. Isso indica uma vitalidade boa ali da pessoa, tá? Mas a gente vai observar mesmo que nos interessa também é aspecto que nos direciona para um diagnóstico dos problemas que ela está nos trazendo. Então, eu trouxe 2 fotos de manchas de pele que isso você pode observar às vezes na face da pessoa. E aí, isso não pode passar desapercebido, porque as manchas de pele podem sim nos sinalizar condições ali de desarmonia dos órgãos dessa pessoa, que é interessante também. Então, gente, a gente tem a nossa acupuntura estética ótima, eficaz ali, que quem gosta dessa área, acho que vale a pena se especificar, estudar bastante, ser um bom acupunturista estético, que terá muito retorno aí positivo. Mas o que a gente vai falar aqui, basicamente, é uma compreensão mais, assim, de forma geral, o símbolo, né, dessas manchas para a gente fazer um diagnóstico dentro do todo que a pessoa vai estar conversando com a gente, tá ok? Então, vamos lá. A cor mais clara, ou seja, a cor mais clara que eu tô falando o quê? Da mancha mesmo, né, da pele da pessoa, indica uma condição mais yang, tá? Então, a cor mais opaca, mais escura, indica uma condição mais yin. A cor mais profunda indica um padrão mais de desarmonia interna. E a cor mais superficial, uma desarmonia mais externa. A cor fina indica um padrão mais de deficiência. E a cor mais espessa, um padrão mais de excesso, mais de cheio. Vamos entender isso que eu estou falando na foto. Então, olha só. 2 situações opostas aqui, tá? A gente está visualizando nessa foto, ok? Bom, na primeira foto aqui, a gente avalia que é uma mancha, qual característica, a primeira impressão, mais escura.
Ah, mais escura. Posso dizer que ela é um padrão mais yin ou mais yang? Lembra daquele que a gente falou? Mais yin, mais escura, tá? Então, pode sinalizar pra gente que está afetando os órgãos mais yin dessa pessoa, tá? Isso pode indicar. Não podemos fechar certamente, porque tem que avaliar a pessoa como um todo, mas isso pode fazer uma direção. Olha, avalie os órgãos mais íntimos dessa pessoa. Beleza. Que mais? A gente pode também compreender, tá? Que essa mancha, ela é mais espessa ou ela é mais, assim, vamos dizer assim, ela é mais unida, né? Ela é mais uniforme de forma geral. E é uma mancha, assim, bem evidente, né? A coloração que você percebe mesmo. Logo, é um padrão de deficiência ou mais excesso? Padrão possivelmente mais de excesso nessa pessoa. Certo. Um padrão mais de excesso. Um padrão mais crônico ou mais agudo? Indica um padrão mais crônico, porque é uma mancha mais... Você percebe assim que ela é um pouco mais profunda, ela é mais escura, ela tem uma característica assim de ser mais unida, ela não é tão espaçada, tá? Então, ela pode estar pegando um nível mais, desculpa, uma condição mais crônica dessa pessoa e pode estar pegando os órgãos mais íntimos dela também, tá? E aí, gente, o que mais que a gente pode estar avaliando aqui nessa pessoa? Geralmente, né, essas manchas, elas têm N razões, né, que se manifestam numa pessoa. Mas o que a gente vai entender é basicamente isso que eu falei para vocês, tá? Se ela é mais yin, mais yang, se ela é mais interior, mais exterior, se ela é uma situação mais aguda ou mais crônica, se ela é mais uma condição mais de deficiência, mais de excesso. Então, aqui é por excesso. Avaliando essa mancha, a coloração dela é um marrom mais castanho, né, mais escurecido. Então, não falei que era um excesso? Geralmente, tá? Quando as pessoas manifestam essa cor aqui castanha, mais escurecida, indica um processo mais de estagnação energética. E muito associado com estagnação ali de sangue, de Chouet, de longo prazo. Isso pode ser um calor crônico na pessoa, ali um processo antigo de calor, e o calor pode gerar uma estagnação, tá? Isso pode ser também uma deficiência energética de Qi no corpo dela, que gerou uma estagnação. Então, o Qi não movimentando o Chouet de forma adequada pode gerar uma estagnação de Chouet. Isso pode gerar, então, um processo de estagnação por uma deficiência antiga ali de Qi, tá? Ou seja, o que a gente vai entender? Que isso aqui na pessoa já está há um bom tempo. Logo, se eu for trabalhar especificamente com a mancha, né, a gente vai ter que trabalhar por um longo tempo, vai demorar muito mais do que quando a gente for trabalhar com essa questão aqui, com a segunda foto. Aqui, ó, é totalmente diferente, né? A gente vê que é uma mancha mais superficial, ela é mais espaçada, então ela é uma característica o quê? Mais yang, tá? Ela é mais superficial, ela é mais por uma situação mais de deficiência, que ela é bem clarinha, tá? Ou seja, aqui o resultado, de repente, com uma acupuntura estética, é bem mais rápido. Mas para o nosso diagnóstico, indica uma condição mais aguda, de mais rápida resolução, tá ok? A gente vai entender também mais adiante, quer ver? Vou passar aqui o slide. Que a gente pode fazer sim a associação das manchas, tá? Com as áreas do nosso, do rosto, com as áreas que cada órgão representa, tá? Aqui, gente, eu peguei essa foto mesmo do Márcio Óssea, que ele pegou ali do Spiritual Axis. Eu peguei essa como referência, mas ao longo do estudo de vocês, vocês verão que, se vocês forem querer estudar isso, existem outras, tá? Fotos de rostos que os órgãos são completamente diferentes, a localização, a posição dessa foto aqui. Aí me pergunto, qual é a certa e qual é a errada? Não tem uma certa e uma errada, porque depende da escola, depende o direcionamento que foi dado. Então, eu sempre falo assim, gente,
A melhor forma de você saber o certo e o errado é faça a sua experiência, entendeu? Por exemplo, eu percebo na minha experiência que aqui, ó, tá vendo? Tá sendo considerado que o canto do lábio da boca é rim. Mas tem outra foto, né, de outra referência ali da medicina chinesa, que os cantos da boca se relacionam às coxas. E na região da pálpebra inferior aqui, né, aquela bolsa de água que faz, está relacionada a rim, que para mim faz muito mais sentido. Porque eu vejo várias questões de deficiência de rim da pessoa, onde que a deficiência de rim do rim dá muita questão de... Como é que fala? A pessoa fica escura aqui na... Ai, gente, desculpa, me fugiu o nome. Ou seja, quando a pessoa fica mais escurecida nessa região aqui da bolsa, embaixo dos olhos, essa escuridão que vai ficando cada vez mais escuro, indica uma deficiência de rim. As bolsas de água que vão se manifestando aqui, nessa região também, embaixo dos olhos, indica uma deficiência de yang dos rins ali, gerando um acúmulo de líquidos, tá? Para mim faz mais sentido aquela foto, mas eu coloquei essa aqui como uma referência geral para vocês. E aí vai caber a cada um de vocês, ao longo do estudo, que se forem seguir nessa área aí do diagnóstico pela face, também entendendo o que é mais adequado para você, né? O que você percebe que faz mais sentido no seu estudo, tá? Bom, voltando aqui, então, basicamente, então, é isso que eu queria falar das manchas para vocês, tá? Bom, aí, professor, tudo bem, essa aqui você colocou uma mancha marrom, mas pode estar vermelho, né? E aí, quando está vermelho? Bom, vermelho, a gente vai agora estudar a cor das faces e a gente vai entender quando a cor da face se manifesta de uma forma mais uniforme em cores específicas. Então, por exemplo, se uma face está mais esverdeada, né? Ou seja, a face ali mais esverdeada na pessoa, ela pode indicar um padrão de fígado, como também frio interior. Então, vamos entender por que fígado, tá? Vamos lembrar, fígado, a função dele é fazer o livre fluxo do qi do nosso corpo e também armazena o shui, também leva o shui para o nosso corpo, ok? Se a pessoa tem uma estagnação de sangue do fígado, esse padrão de estagnação do sangue do fígado compromete também que o sangue do nosso corpo chegue de forma adequada. Então, uma face esverdeada pode indicar um padrão ali de estagnação de sangue do fígado. E como é que eu confirmo isso? Eu confirmo dentro de várias outras formas. Por exemplo, a língua, na lateral da língua, ela vai estar mais arroxeada. Pode estar um vermelho arroxeado, tá? Ou seja, indicando uma estagnação ali de sangue, ok? Pode estar branco arroxeado? Pode estar pálido arroxeado também. É uma estagnação de sangue por deficiência, outra forma de o sangue estar estagnado. E frio? Bom, frio a gente sabe que quando a gente tem frio, a gente acaba recolhendo o nosso corpo. Parece que a gente fica mais assim tenso, o nosso corpo fica querendo um calor. Então, o frio, ele acaba, de certa forma, inibindo ali o fluxo do qi também de forma harmônica para todo o nosso corpo, né? Porque ele contrai, ele restringe, né? Ele lentifica ali também. Então, esse frio, ele pode gerar a face esverdeada exatamente por gerar uma estagnação de sangue devido à sua característica mesmo de lentificar o movimento do sangue no nosso corpo, tá? A face vermelha, ela indica, vermelho sempre o quê? Calor. Pode ser um calor cheio, como pode ser um calor vazio, e como é que eu sei a diferença dos dois, né? Bom, o calor cheio, que é o excesso ali do yang, a face como um todo estará vermelha. Já um calor por deficiência, a pessoa vai ter mais as maçãs do rosto, tá? Vermelhas, ok? A acne que a pessoa tem, né, que são as regiões mais vermelhas do corpo, da face ali, da pessoa, ela é um processo de calor, sim, patogênico,
em conjunto com umidade, né? O pus ali é um processo de umidade. Então, a acne é um processo de umidade e calor no corpo, tá? A face amarelada, olha, amarelo, gente, representa a cor de quem? Dos 5 elementos da terra. Então, é o elemento terra que está em desarmonia nessa pessoa. E aí, eu não estou falando das pessoas que etnicamente têm uma cor mais amarela, né? Que nem os orientais. Estou falando que a pessoa está patologicamente mais amarelada. Então, isso pode indicar, tá? Uma deficiência ali do baço da pessoa, gerando umidade no corpo dela. E aí, geralmente, quando é uma face assim mais amarela mesmo, opaca, indica a umidade. Quando é uma face amarela bem brilhante, né, que tem um lustro ali e tá amarelo, indica que a pessoa tem umidade e calor, tá? Esse brilhante é um processo de calor. Pode estar amarelo e vermelho? Pode estar os dois juntos sim, também, tá? A face com coloração mais pálida, bom, pálida, branca, né? Há uma deficiência ali da energia da pessoa. Então, pode ser uma deficiência pode ser por frio, pode ser uma deficiência de frio também, tá? Que também pode gerar tanta condição da face mais esverdeada, uma face mais escurecida, né? Porque estagnou o sangue, como pode ser um frio também, que não está chegando sangue suficiente ali na face, uma situação mais aguda, eu tô falando, uma situação inicial, que está gerando uma face um pouco mais pálida, tá? Pode ser um frio por deficiência também do yang da pessoa, né? Então, a deficiência de yang do rim, a deficiência de yang geral da pessoa, não movimenta o chue, não movimenta o qi suficientemente, então pode gerar uma face mais pálida, deficiência de sangue, de chue, né? A pessoa com anemia ali tem uma aparência mais pálida também, tá? E a face com coloração mais escura, então, geralmente, aqui está escrito presença de frio, mas a gente pode também perceber que uma face com uma face mais acinzentada, assim, principalmente a gente pode perceber em pessoas mais idosas, indica uma deficiência já da energia do yin, do rim da pessoa, tá? De forma mais intensa, ok? Então, a gente compreende a face, né, que foi o que eu comentei dos órgãos, das regiões que são locais da face, só indico para vocês não ficarem presos a essa único exemplo de face que eu coloquei para vocês, porque existem outros e outros mais complexos, mas como eu quis colocar uma referência boa para vocês aqui do macio ósseo, tá? Então eu deixei exclusivamente essa foto, tá? Para vocês. E aí agora a gente vai pro nariz, beleza? No nariz, pessoal, a gente pode fazer uma outra inspeção. Então, olha só que interessante, né? A gente pode observar os olhos da pessoa, a face da pessoa e exclusivamente o nariz da pessoa, né? No nariz, vamos lá. O nariz, vou ler aqui, ó. O nariz era chamado na antiga China de salão brilhante da face, onde o yang converge. Por duas razões. A primeira recebe o ar, que é de natureza yang, e a segunda porque o vaso governador flui através do nariz. Gente, para quem não teve ainda, mas acho que você já deve ter aprendido nos meridianos, ali, função de pontos vaso governador, com certeza. Bom, o vaso governador, ele é um vaso muito importante que é regido por uma energia yang no nosso corpo. E esse vaso você tem acesso a pontos específicos nele, VG4, VG16, lá importantes, VG14, de características mais yang, de fortalecer nossa energia vital, como também você pode abrir esse vaso como um todo, através, que ele também é um vaso maravilhoso, que é o ID3 com bexiga 62, que tem uma característica de ser uma energia mais yang mesmo. Logo, o nariz, a gente até tem um ponto aqui, né, no centro do nariz, que é o de ressuscitação, que ajuda a sair momentos ali de desmaio, você aperta esse ponto para a pessoa voltar a sua consciência, por ser uma característica yang também, tá? Quando a pessoa está em condições patológicas, né, no nariz, indica, tá, de forma geral, que
o yang não está ascendendo para o nariz, não está chegando suficientemente para o nariz, e o yin se acumula, provocando rinite e sinusite. Gente, essa questão que eu estou colocando aqui é uma forma geral. A rinite e sinusite, basicamente, ela tem causas mais específicas que vocês futuramente vão estar estudando. Mas, de forma geral, vou colocar aqui para vocês o que é uma rinite. A rinite, ela é um processo que nós denominamos, dentro da visão da medicina chinesa, de vento-calor. Vento-calor, ele é uma situação patológica mesmo, uma condição patológica com uma situação de invasão climática etiológica, vento-calor. Então, o vento-calor, ele pode resultar nas pessoas, quando uma pessoa tem uma invasão, foi invadida por vento-calor, clima, vento-calor, no corpo dela, ela pode manifestar gripe ali com cefaleia, dor de garganta, coriza, né? Essa situação ali de febre, de gripe mesmo. Como também na escola de doenças quentes, ela é característica, eu já comentei isso com vocês, mas repetindo, né? Na escola de doenças quentes, ela é considerada como um fator ali patológico mesmo, denominado vento-calor, que não só corresponde ao clima, mas o nome etiológico das doenças, vento-calor. Na rinite, ela corresponde a sucessivas invasões de vento-calor. Então, aonde? Para eles, essa invasão de vento-calor é nos orifícios ali, nariz, boca, garganta, tá? Então, a invasão do vento-calor pelos orifícios que eu tô falando mesmo, nariz, boca, garganta, pode causar situação de gripe, tosse, né? Mas numa pessoa pode provocar o que a gente denomina de rinite, porque a rinite, quando a pessoa começa ali, o que ela faz inicialmente na situação aguda? Espirrar, espirra, depois ela tem obstrução nasal, tem coriza também, ok? E depois tem toda uma manifestação ali que pode envolver olhos vermelhos, pode envolver coceira no nariz, coceira nos olhos, certo? Ela vai desenvolver depois, dessa forma aguda, outras manifestações no corpo dela. É lógico que a gente entende que a rinite é um processo ali alérgico, mas esse processo alérgico, caracterizado por espirros, coriza, obstrução nasal, vermelhidão nos olhos, prurido, são manifestações típicas de vento-calor, tá? Então, quando você trata uma pessoa com rinite, você primeiro precisa estar identificando nessa pessoa se é uma condição, é uma rinite ali já aguda, né? Situação, ou seja, ela não tem isso, é uma situação ali que está se manifestando há pouco tempo, ou você vai ver se é uma situação já antiga, crônica. Por quê? Isso é importante, porque quando você identifica que é uma situação aguda, você vai tratar vento-calor da pessoa, vai pôr pontos ali para desobstruir a região nasal, como o IG20, Bitong, Bexiga 7, você vai colocar VG23 na pessoa, TA5, IG4, mas quando é uma pessoa, uma condição, VG14 também, tá, Bexiga 12, mas uma condição crônica, não, uma condição crônica você vai ter que tratar pulmão, você vai ter que tratar o rim, você vai ter que tratar vaso governador dessa pessoa também, tá? Ou seja, vai estar envolvido ali outras patologias, né, de órgãos que já acabaram ficando deficientes ou em excesso, gerando um caso de rinite crônica. Já a sinusite, bom, sinusite já, vamos pensar, bom, sinusite dá dor na cabeça, né? A pessoa fica com aquele peso, peso é o quê? Umidade. Sempre quando a pessoa fala em peso, tô sentindo um peso na cabeça, dor em peso, é padrão de umidade, tá? A umidade pesa. Então, gente, vocês vão tratar a umidade, principalmente vão identificar se é um padrão de sinusite, umidade mesmo ou umidade e calor. Se tiver calor, a pessoa vai manifestar sintomas de calor também ali, como sede, como febre, vai ter outras manifestações que sinalizam calor para você. E aí, a sinusite, ela está muito associada também com o padrão ali de deficiência energética de pulmão, que está gerando calor. Pode ter um órgão fundo base também de baço ali, que também não tá gerando umidade para o corpo, e aí piora o quadro de sinusite, tá?
Ou seja, órgãos ali envolvidos no padrão de sinusite, além, né, da questão ali do vento-calor que pode acontecer, invasão de vento frio numa situação aguda, mas você vai também tratar pulmão, baço, pode estar associado ali também com fígado, de forma subjacente, né, indireta, que acaba desarmonizando os outros órgãos relacionados, ok? Só falando rapidamente aqui, então, da sinusite, né, que eu falei, e da rinite, para vocês terem uma ideia geral mesmo, que isso representa. E voltando ao nosso nariz, né, quando a gente sempre quer fazer o nariz está entupido, obstruído, a gente sempre pode utilizar aqueles pontinhos que vocês já devem ter estudado na função de pontos, que é o Bitong, o G20, que ajudam a liberar o Qi ali do nariz, tá? Um ponto que eu considero bem legal para esses quadros de sinusite e rinite é o B7, que é pouco comentado, mas ele é bem interessante também, a sua eficácia, tá? E aí, gente, como a gente está na observação, olhando para a pessoa, o nariz, especificamente, também representam órgãos que podem estar em desarmonia quando parte dele se manifesta em desarmonia, certo? Então, gente, olha só. O nariz aqui, que a gente pode estar entendendo, nós vemos o baço, o estômago, o fígado, o coração, pulmões e vesícula biliar. A vesícula biliar, ela se manifesta aqui nas laterais do nariz. O fígado, na região aqui que a gente fala ponte. Nas asas do nariz, a gente tem quem? Estômago, e aqui na pontinha do nariz baço, coração bem no centro e pulmões aqui entre as sobrancelhas, tá? Por que a gente... o que dá para se observar, então, disso, né? Tendo em vista esses órgãos? A gente pode observar as cores que se manifestam no nariz. Às vezes a pessoa... aquilo chama a atenção, que a cor do nariz da pessoa é muito diferente do resto da cor da face da pessoa. Você fala, nossa, diferente, tá? Tem manchas específicas no nariz, uma coloração muito diferenciada, né? Isso sinaliza para você algo, tá? Então, se o nariz, por exemplo, está muito pálido, pode indicar ali uma deficiência de Qi do estômago, de baço na pessoa, tá? A pessoa tem uma espinha especificamente na ponta do nariz ou nas asas do nariz. Isso pode indicar para você umidade e calor no estômago, no baço. E tem tudo a ver, né? Porque baço é um formador de umidade quando é em desarmonia. O nariz branco, ressecado, pode indicar a deficiência do Qi do pulmão. Então, ali o ressecamento, né, já que o nariz também tem uma relação com o pulmão, a deficiência do Qi do pulmão pode gerar uma deficiência de fluidos também no seu corpo, pode gerar esse ressecamento, pode gerar uma falta de nutrição do seu Qi ali no nariz, tá? Um nariz mais amarelo pode indicar umidade e calor, se ele for mais brilhante, aquele amarelo brilhante, umidade e calor no baço, mas se for mais fosco, predomina mais a umidade mesmo no baço, tá? E vermelho é sempre o calor. Então, se for um calor na parte superior aqui, entre as sobrancelhas, na ponta superior, mais calor no pulmão. Se for um calor na ponte central, mais no fígado. Se for mais na pontinha, pode ser um calor no baço, tá? E aí você confirma se esse calor ou essa umidade com os outros sintomas que a pessoa vai trazendo para você, tá? Isso aqui eu só trouxe porque às vezes é muito evidente a diferença da cor do nariz da pessoa com relação ao tom do resto da face da pessoa. E agora que vocês não observaram, vocês vão começar a observar mais, que a gente, às vezes, como a gente não tem esse conhecimento, a gente passa desapercebido, né? Alguns sinais que a pessoa vai trazendo para você. Mas tendo conhecimento, já que o nariz também é um representante de desarmonias do corpo da pessoa, isso pode te trazer uma ferramenta a mais, tá? Um nariz esverdeado, de forma geral, essa cor mais escura, azul, roxo, escuro, ele traz um processo de estagnação, tá? Pode ser por frio, pode ser estagnação de sangue. O importante é entender que se tá mais escuro, seja ele azul esverdeado, seja um roxo avermelhado ou mais escuro, indica um processo de estagnação energética da pessoa. Pode ser por frio, pode ser só estagnação de sangue mesmo, que você vai ter que investigar, tá?
As narinas mais secas, então, gente, quem tem essa questão de nariz muito, muito seco, lógico, vai também estar relacionado com o clima, né? A gente sabe que no período de secura o nosso nariz fica mais seco mesmo. Mas se dependente do clima, as narinas, a pessoa reclama de uma certa secura mais evidente, isso pode indicar o quê? Um padrão de calor, tá? Afetando principalmente quem? Mais o pulmão. Muito comum, né, em doenças febris, né, essas narinas mais secas também, né, que a gente sabe que esse calor tóxico que está sendo dito aqui, doenças febris causadas por calor tóxico, né, são as doenças que a gente compreende ali como essas doenças por vírus, bactéria, que causam um processo infeccioso em você, com febres mais altas, que esse calor febril é um calor considerado um calor mais tóxico para o nosso corpo, tá? Sangramento nasal, bom, sangramento está muito relacionado com o processo ali do clima, né? A gente sabe que agora seco também dá sangramento nasal, beleza. Mas, independente disso, se a pessoa tende a ter um sangramento nasal com uma frequência, independente do clima, pode ser uma causa de calor no sangue mesmo, então o calor que agita o sangue nos vasos, ele acaba expelindo esse sangue para fora, gerando o sangramento nasal. Como pode ser uma deficiência de Ti geral do corpo da pessoa que não consegue manter coeso o sangue dentro dos vasos, e aí qualquer coisinha, esse sangue ali já é extravasado para fora, tá? Tendo sangramento nasal, tá? Aqui está escrito, ó, no caso de sangramento nasal agudo, pode ocorrer por invasão de vento-calor. Esse invasão de vento-calor é essa situação que eu falei climática mesmo, que a gente pode ter, que pode gerar esse sangramento, tá ok? Úlceras no nariz é outra coisa. A úlcera, né? Úlcera é um processo de calor e que umidade, né? A gente observa que o calor é manifestado ali com aquela queimação da úlcera, e a úlcera ela gera um processo também de umidade que a gente vê, né? É só você olhar, por exemplo, uma afta, ok? A afta na boca é um processo, uma úlcera ali também, pequenininha, mas é na mucosa da sua boca. E aí você observa que ela dói, dolorida, né? E ela é vermelhinha, muitas vezes ali na lateral, na bordinha dela, é um processo de calor, e tem a umidade também ali no centro, que é branquinha, né? Tá aquela mucosa ali também está num processo ali de inflamação, tem a umidade presente. Então, a úlcera no nariz também é um processo de umidade e calor muito frequente relacionado ao órgão pulmão, mas também pode estar assim, associada ao baço, ao estômago, dependendo da região que se localiza essa úlcera, tá ok? E aí eu trouxe aqui, gente, dois narizes, para vocês estarem observando. O que a gente pode estar observando de forma geral nesse nariz, tá? Bom, a gente pode estar entendendo aqui, ó, no nariz, que o primeiro nariz, nós observamos ele mais vermelho, não só o nariz, mas a face também dessa pessoa está vermelha, né? E várias veias, né, presentes ali. E aí a gente entende que existe um processo de calor nessa pessoa. Existe calor aqui, ó, a asa, estômago, ponta aqui baixo, e a ponte do nariz com muitas veias. Então indica o quê? Um processo de calor e estagnação de sangue. Então, essa pessoa exclusivamente, ela tem um processo de calor, ela tem estagnação da onde, ó? Vesícula aqui na lateral, fígado aqui na ponte, tá? Não dá para ver todo o nariz, mas parcialmente dá para ver. Então, tem um processo de estagnação de sangue do fígado e tem um processo de calor que a gente não sabe identificar. Se é um calor de qual é a origem, que pode ser um calor de fígado mesmo também, com estagnação de sangue, atingindo os outros órgãos, tá? Mas a gente já visualiza que no nosso diagnóstico, que indica tudo para uma pessoa que existe um padrão de estagnação de sangue e calor. Já nesse outro narizinho aqui que a gente observa, o que é possível? Uma pontinha mais vermelha, uma asa do nariz mais vermelha, indicando o quê? Um processo de calor no baço ali, calor no estômago, mas é um calor mais por deficiência, por excesso. Por deficiência, é um calor diferente, né, do outro. É um calor mais fraquinho, é uma coloração mais amena de vermelho. Então, indica para nós também um processo de calor falso ali, tá? Nesse nariz, envolvendo o elemento terra, que é baço estômago, ok? Basicamente, assim, é isso que a gente só a gente olha o nariz quando ele está evidentemente uma coloração mais
pronunciada que cabe a gente uma observação mais específica, tá, gente? Bom, e aí eu vou dar uma finalizada agora com inspeção de orelhas, tá? Vou iniciar depois com vocês, para não ficar essa aula muito cansativa, e eu vou tentar fazer horários assim mais reduzidos, mas talvez com uma quantidade de vídeos maiores para vocês aí, para vocês conseguirem acompanhar e não ficar uma aula muito cansativa para vocês estarem me ouvindo, tá ok? Gente, se tiverem dúvidas nessa primeira parte do nosso vídeo, mandem suas dúvidas, que eu estou aberta aí para a gente estar conversando e discutindo elas também, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima parte. Tchau, gente!